Eu sei que o Ricardo Salles está para falar com a gente aqui. Eu vou fazer. A gente não pode dedicar tão pouco tempo a um ministro, e um ministro tão importante dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas o ministro há de entender que a casa está caindo aqui de uma maneira absurda. Um secretário tem ordem de prisão, tá? Um secretário do governo Dória tem ordem de prisão, e aparece uma empresa que atua em Goiás e atua no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. E sabe-se que o ex-governador Marconi Perillo é muito ligado ao João Dória. Eu perguntei se ele tinha algum cargo especial aqui, parece que assessorou o Dória ou coisa parecida, negaram até agora. Mas os nomes estão batendo até agora, pode ser indicação dele. Só queria saber se é indicação dele ou não. Então, a casa está caindo, porque a Polícia Federal está partindo com tudo aqui, e a gente queria saber. O governador João Dória disse, olha, o secretário Baldi não tem nada a ver com irregularidade aqui em São Paulo. Mas o cara que tem irregularidade em outro lugar não podia estar como secretário aqui, não é? Você tem que examinar muito bem o cara para botar de secretário. E era um secretário importante, que é o secretário dos Transportes. Então, rapidamente com o ministro Salles, que há de entender, a nossa conversa última foi muito boa, né? Mas há de entender que hoje o epicentro da crise está aqui. Hoje o epicentro da crise está aqui em São Paulo, não está lá na Amazônia, não. A Amazônia está distante da gente aqui. Enfim, secretário, operações efetuadas pelo Exército brasileiro contra queimadas e contra garimpo lá na Amazônia. Como é que isso vem sendo desenvolvido e até agora o que nós temos de positivo? Secretário, é um prazer falar com o senhor. Ministro. Datena, bom dia. Bom dia a você e a todos os seus ouvintes e telespectadores. A operação de garantia da lei e da ordem, que o presidente Bolsonaro determinou a partir de 11 de maio, junto com o IBAMA, com o ICMBio e Polícia Federal, tem feito um bom trabalho no combate aos crimes ambientais. É uma região grande, né, de distâncias muito expressivas, dificuldades logísticas muito grandes, e a ilegalidade, seja de garimpo, de desmatamento ilegal, de roubo de madeira, ela está muito disseminada, né, no território da Amazônia há muitos anos, né, Datena? Então, a gente precisa reconhecer ali que se jogou para baixo do tapete esse assunto durante os últimos anos. Ao invés de enfrentar a questão, resolver a origem dessa pressão do desmatamento ilegal, resolver a origem desse garimpo, né? Ontem nós estivemos numa operação, Datena, que aliás a Band acompanhou, na terra Munduruku, que é ali uma reserva indígena no Pará, em que havia uma grande atividade de garimpo ilegal, promovida pelos próprios índios, são eles que organizaram isso, eles é que fazem essa atividade de garimpo ilegal lá na própria reserva, né, e que trouxe grandes prejuízos ambientais pela ausência total e absoluta de parâmetros. Eu vi a imagem. O Garrafa, consegue a imagem que o Valteno mandou na matéria dele, o Valteno que está acompanhando. É um absurdo aquele desmatamento ali, é um absurdo o dano ao solo. Eu não sei, queimada é ruim, mas o garimpo é muito pior. Se utiliza mercúrio, se utiliza produtos químicos que você arrebenta com a terra de uma maneira... consegue lá com a Band TV, ou então liga para a Débora, que a Débora tem imagem. Não sei nem se eu tenho aqui no meu telefone celular, é uma coisa horrível. A área usada como garimpo. Agora o senhor está dizendo que dentro da reserva indígena, né, onde às vezes nem um exército brasileiro consegue entrar em alguns locais, por incrível que pareça, e os índios não falam nem português, falam outras línguas aí, francês, inglês e daí por diante. Você pensa que eu estou mentindo? Pergunta para o ministro se eu estou mentindo. O senhor está dizendo que os próprios índios é que estavam exercendo atividade de garimpo nessa área ocupada por eles mesmos, em reserva ambiental indígena, é isso mesmo que eu ouvi? É isso mesmo, Datena. Criou-se uma narrativa de que em todas as reservas indígenas são os homens de fora que estão entrando e pressionando para a atividade, seja de roubo de madeira ou de garimpo ilegal. Existe, sim, esse fato em vários locais, mas não são em todos e tampouco diria que é a maioria.
nós temos, como nesse exemplo de ontem, que a Band cobriu, estava lá presente, a atividade de garimpo ela está sendo feita pelos próprios indígenas, assim como fazem em outros lugares no estado do Pará, assim como fazem, por exemplo, a produção agropecuária lá em Campos Novos de Parecis, no Mato Grosso, assim como tem os próprios indígenas as atividades de garimpo ilegal em Rondônia, na reserva Roosevelt, onde tem diamante, onde tem cassiterita. Então, isso é resultado do quê? Nós temos um dispositivo constitucional de 1988 que previa que haveria a regulamentação da atividade minerária nas terras indígenas. Só que isso nunca aconteceu. Resultado, você faz de conta, né, a política do avestruz amazônico, que eu brinco. A pessoa enfia a cabeça no buraco e faz de conta que o problema não existe. Né? Então, faz 30 anos que na Constituição havia essa previsão de haver um regulamento para fazer as coisas, para impor normas, e na ausência de regulamento, na ausência de normas, e nessa política do avestruz, o que abriu espaço nesses últimos 30 anos? Para atividade descontrolada, essa atividade predatória dentro de terras indígenas, dentro de unidades de conservação ou em áreas não destinadas. Então você vê que a ausência de regras fez isso. Bom, a área de proteção ambiental no Brasil, o Brasil é o país que mais protege no mundo. Acho que isso está provado por números. Não tem ninguém que proteja mais floresta no mundo do que o Brasil, mesmo porque os europeus acabaram com as deles. A França, que fala da Amazônia todo dia, não tem nenhum matim lá. Não tem mais nenhum matim. É tudo área de plantação, zona agrícola, tanto que é um dos maiores produtores do agronegócio competem diretamente com o Brasil. Não é à toa que o Macron fica toda hora pegando no nosso pé. Os Estados Unidos já não tem área de mata e também quase não tem índio. Né? Só em filme de Bang Bang eles mataram quase todos os índios que tinham lá. Essa é a grande realidade. Então a maior prova de que o mundo nunca ligou para a preservação ambiental é a existência da Amazônia. E a maior prova que o Brasil realmente preserva primeiro porque durante muito tempo, e ainda, apesar do Bolsonaro dizer que é amigo do Trump, os caras consideram a gente como o fim do mundo. Então, antigamente, como havia muito mais dificuldade de vir para cá, a Amazônia é a impressão digital de que o Brasil é o maior, que maior preserva no mundo. É a floresta mais importante que existe no mundo. Nenhum desses países que pressionam a gente para manter a Amazônia como ela está, nenhum desses países tem floresta mais, porque eles acabaram com a floresta deles. Esse é o grande detalhe. A maior impressão digital de crime ambiental que o resto do mundo cometeu é que nós temos a floresta mais importante do mundo. E nós não vamos jogar fora essa floresta, pelo contrário, ela é a maior riqueza que nós temos. Ali tem uma biodiversidade, minerais, petróleo, tem tudo ali. Por que nós vamos acabar com isso? De jeito nenhum. Eu sou completamente favorável à defesa da Amazônia, tanto até que eu estranhei quando surgiu uma notícia que as verbas seriam reduzidas de preservação do meio ambiente ou coisa parecida. O Ministério pensa nisso. Agora, eu sou ambientalista pra caramba, mas acho que o fato de você ter um desenvolvimento sustentável até na Amazônia é importante. Porque você estando presente na Amazônia, outros países não vão estar. É uma forma de você fiscalizar a Amazônia, é você ocupar a Amazônia de uma forma que você não arrebente com a floresta, mas que você preserve a floresta e a conserve de invasão de países estrangeiros, que já devem estar por lá. Tem ONGs aí que se apresentam como ONGs e que devem representar governos estrangeiros mesmo, com interesses estrangeiros e sei lá o quê. Eu já falei do Aldo aqui com o senhor, que veio com uma denúncia de que tinha lugar que o exército brasileiro não entrava na Amazônia e que os índios falavam inglês, português, francês. E o Aldo é comunista, é do PCdoB. Ninguém, não tem direita e esquerda, nós somos brasileiros e queremos a nossa Amazônia preservada. Mas se a gente não estiver lá para proteger a Amazônia, alguém vai estar. Alguém vai estar. Eu não sei se eu falei alguma bobagem no meio do caminho, porque eu costumo falar muita bobagem. Eu não sei se foi bobagem demais ou se o senhor pensa também dessa forma. É isso mesmo. Pois não, você falou o correto. O Aldo, o ex-deputado Aldo Rebelo, conhece bem a região.
E o Aldo realmente foi a vários lugares e ele constatou realmente essa presença de um monte de estrangeiro, de diferentes nacionalidades, cada um a um pretexto diferente. Um supostamente é um enviado religioso, o outro é um pesquisador da área de biologia, o outro é um acadêmico fazendo a sua tese de não sei o quê. A verdade é que tem gente de fora espalhada lá em vários lugares, principalmente, e talvez não por coincidência, nos lugares onde tem riqueza mineral, né? Onde tem as grandes reservas brasileiras de ouro, de diamante, de nióbio, de cassiterita, de manganês, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que existe realmente um grande interesse por trás dessa discussão da Amazônia. Nós temos que preservar a Amazônia, temos que encontrar, como você colocou bem aí, a fórmula, o equilíbrio do desenvolvimento sustentável. Para isso, a frase que o Paulo Guedes falou lá em Davos, na Suíça, no ano passado, é absolutamente verdadeira, ou seja, onde não há desenvolvimento econômico, a pobreza, a frase do Paulo foi a seguinte: a pobreza é o maior inimigo do meio ambiente. E é verdade, porque quem vive em más condições de saúde, de educação, que não tem emprego, que não tem renda, depreda. Põe fogo, para plantar para comer. Para plantar para comer, entendeu? E aí cria queimadas enormes. Se o cara não tiver condição de comer, ele vai botar fogo da mata para poder plantar alguma coisa e comer, entendeu? O Paulo Guedes está certo. Agora, tem muito mais coisa da Amazônia que a gente não sabe que tem. Tem muita atividade legal lá, que eu não sei que tem, que o cara que está ouvindo o rádio não sabe que tem, mas eu tenho a impressão que a inteligência brasileira sabe, né? Reservado de Forças Armadas e tal, nós sabemos o que está acontecendo lá. E a pergunta é a seguinte: haverá mais ações como essas que estão sendo desenvolvidas em determinadas áreas indígenas de garimpo ilegal? Haverá mais ações das Forças Armadas brasileiras na Amazônia até para provar para as pessoas que estão dizendo em contrário que a gente tem objetivo de preservar o território amazônico? O nosso princípio é totalmente ambientalista, mas nós temos que ter desenvolvimento sustentável no local, fazer que as pessoas que moram na Amazônia, não é, tenham condições que sejam condições capazes do sujeito não cometer um crime ambiental para poder comer, plantar milho, ou ter um gadinho ali para tomar leite, e bota fogo numa árvore e pega em 500 ou sei lá o quê. Eu sou a favor do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Para preservar a floresta o máximo possível. Eu defendo a Amazônia até a última árvore, até a última gota d'água, até o último bicho, até o último peixe, até o que tiver lá. Mas se a gente não estiver lá, como é que nós vamos proteger a Amazônia? Então, há previsão de mais ação das Forças Armadas para a preservação do território amazônico nessas ações aí, ministro? Sim, nesse exato momento, Datena, a equipe que atuou ontem, a equipe do IBAMA que atuou ontem, está com operações em outras localidades do estado do Pará, que é onde tem o maior índice de desmatamento, até porque a gente tem contado pouco, infelizmente, com a ajuda da Polícia Militar Estadual lá, eles têm lá seus problemas, né? Mas o fato é que tem 25 milhões de brasileiros na Amazônia, incluindo os indígenas e tudo. Se a gente não encontrar uma fórmula para que essas pessoas melhorem de vida, tenham prosperidade e o desenvolvimento da região seja feito de maneira sustentável, mas que chegue para eles o benefício desse desenvolvimento sustentável, eles vão atacar a floresta, que é a única fonte de renda que eles têm. Então, esse pessoal que fala da agenda da bioeconomia, que é uma boa ideia, passaram 20 anos sentados aí nas cadeiras de ministério, de outros órgãos, e não puseram de pé a agenda da bioeconomia. Também passaram 20 anos aguardando para fazer a regularização fundiária, que é algo importante, e não fizeram, né? Não fizeram o pagamento pelos serviços ambientais. E olha o resultado, você tem uma pressão social, uma panela de pressão muito grande sobre a floresta, um monte de ilegalidades como essa que nós estamos assistindo aí, sendo combatida pelas equipes do IBAMA, na data de ontem, lá na reserva indígena Munduruku, né? E repito, é uma atividade de garimpo feita pelos próprios indígenas. Então não tem essa história de que o pessoal foi lá fora, invadiu a terra indígena para fazer isso. E nesse aspecto, né, a gente sabe que é toda uma legislação que protege o povo indígena. Nada mais justo que isso, porque nós e os europeus matamos aqui
6 milhões de índios, mais ou menos isso. Então, legislação que protege o índio é nada mais justo do que isso. Não tem nada mais justo. Ele responde de uma maneira diferente às leis do país, não é? E como é que o país pune quem está dentro da área de preservação deles mesmos, agindo de forma ilegal? Que punição que há para o índio? Que ele responde uma legislação completamente diferente da que um cidadão comum responde. Como é que a punição é feita ou é só impedido o garimpo e quem está garimpando ilegalmente e é do povo indígena da própria área de preservação responde pelo fato? Pois é, essa é uma legislação, essas são as incongruências da legislação brasileira. Primeiro erro, Datena, é você não respeitar o que o próprio indígena quer. Na data de ontem, o Valteno, que você citou aí, gravou o depoimento de um cacique lá indígena, dizendo: nós queremos ter uma vida que tenha os confortos, que tenha as coisas, várias coisas do homem branco. Essa história de que o indígena ali, por exemplo, da terra Munduruku, ele fala isso, está gravado na matéria do Valteno. O índio diz: nós queremos ter o acesso a muitas coisas que vocês têm. Ele fala lá, telefone, a saúde, a educação e tal, etc. Então, primeiro erro está em considerar que os indígenas, todos eles querem viver isoladamente. Há uma parte deles que quer viver isoladamente e há uma outra parte que quer trabalhar, que quer ganhar o seu dinheiro e quer viver da forma que lhe aprovém, ou seja, da forma que ele quer. Precisa respeitar essa vontade do indígena. Parar de tratar o indígena como um inimputável que não tem direito nem a escolher qual é que é a vida que ele quer viver. Agora, se ele quer fazer o garimpo, ou se ele quer fazer a mineração na sua terra indígena, e se ele quer fazer agricultura, como são os parecis lá no Mato Grosso, ele também tem que seguir a regra ambiental como qualquer outra pessoa. Ele não está dispensado dos cuidados ambientais. Então, se de um lado a gente não deixa ele escolher que atividade econômica ele quer seguir, por outro ele também não pode desrespeitar a norma. A norma também cabe na terra indígena. Então, essa discussão é preciso ser feita no Brasil, Datena. Nós não podemos continuar jogando esse assunto para debaixo do tapete. Essa imagem que eu estou vendo aqui, me parece que não respeita a norma ambiental nenhuma. Nenhuma. Esse garimpo aí. Isso é uma cicatriz da Amazônia terrível. Isso não tem norma ambiental nenhuma. Não sei se é feito por índio ou por alguém mais além de índio, mas isso aí é uma barbaridade, é um crime contra a selva. Eu já entendi. Se ele quer garimpar, ele vai poder exercer o garimpo dentro das normas ambientais. Não é? Agora, eu ouvi dizer, não sei quem é que me falou isso, ou se foi numa palestra que eu vi um pedaço, que exigem que seja aumentada a área de preservação no Brasil, ou de parques nacionais, ou de parques indígenas, que é uma coisa praticamente que a gente não tem condição de cumprir, porque seria de um território igual da Argentina ou coisa parecida. Existe isso mesmo ou eu estou enganado? Olha, só para você ter uma ideia, na Amazônia, entre unidades de conservação, né, os parques, unidades de conservação estaduais e federais, mais terras indígenas, praticamente metade da Amazônia já é área dedicada a isso. Então, nós já temos no Brasil um grande volume, tanto de terras indígenas... Parece que estão querendo mais, né? Parece que estão querendo mais. A terra indígena no Brasil, Datena, corresponde a 14% do território nacional. 14% do Brasil é terra indígena, tá? E os indígenas são 1% da população, um pouco menos de 1% da população. Para além disso, você tem as unidades de conservação federais, tem as estaduais e as municipais. Só na Amazônia, Datena, nós criamos, para você ter uma ideia, nós temos 132 unidades de conservação federais na Amazônia, que juntas correspondem a 15% desse território amazônico. 15% do território da Amazônia está distribuído em 132 unidades de conservação federais. Nós criamos um programa que chama-se Adote um Parque, para que empresas brasileiras ou estrangeiras possam apadrinhar esses parques, possam ajudar a cuidar, né, da parte de monitoramento, de fiscalização, de reflorestamento, de equipes de combate às queimadas. Então, esse pessoal também pode ajudar. O setor privado agora tem um mecanismo, esse Adote um Parque, que cada uma das 132 unidades de conservação pode ter um padrinho, ajudando a conservar. Aí você dá a oportunidade, inclusive, de muitos que falam que estão dispostos a ajudar,
apontam o dedo para nós e tal, dizem, olha, então tá bom, faz a sua parte, adota um parque aí, escolhe um e vamos em frente. Eles não têm como fazer, a maioria não tem o que fazer, quem aponta o dedo para a gente não tem mais área para preservar, eles acabaram com a área para preservar. Não tem mais floresta significativa em quem aponta o dedo para a gente. Eles acabaram com tudo. Ou eu estou errado no que eu estou falando aqui? Não, a Europa tem uma cobertura vegetal primária, que é aquela que, não aquela que foi reflorestada, mas a cobertura original baixíssima, baixíssima. É claro. Estados Unidos considera até deserto lá do como é que chama lá perto de Los Angeles, ali, Las Vegas, aquele deserto, considera aquilo área de conservação. Quer dizer, então há uma distorção absoluta. Nós temos uma Amazônia que 84% dela está preservada, exatamente no seu estado original, igualzinho quando os portugueses aqui chegaram. Então, nós temos 84% da Amazônia preservada. E para continuar um trabalho de preservação, precisa melhorar o nível de vida dos brasileiros que estão lá, Datena. 25 milhões de brasileiros, incluindo os indígenas, que foram deixados para trás. A região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, com o pior IDH, pior índice de desenvolvimento humano. Né? E onde tem pobreza, tem desrespeito ao meio ambiente. A gente precisa ter um desenvolvimento sustentável da Amazônia. Ter um desenvolvimento sustentável. Olha, se os caras quiserem ajudar a gente a preservar a Amazônia, tudo bem. Mas a Amazônia não é deles, é nossa. Mas é uma riqueza mundial, é mesmo. Faz parte de uma preservação de um sistema ecológico, de um sistema ambiental, porque nós vivemos no mesmo planeta. Mas ela é nossa. Então a gente pode falar que o Alasca também é nosso. O Alasca que os americanos deram um grupo na Rússia e compraram para uma balela, né? A gente pode falar que o Alasca é nosso. A gente pode falar que a Floresta Negra na Alemanha é nossa também. Se tudo é de todo mundo, está tudo certo, mas eles querem a Amazônia, eles dizem que a Amazônia é área internacional, mas não dizem que o Alasca é área internacional, que as poucas florestas que restaram na Europa são área internacional, entendeu? Nós temos que preservar o que é nosso, até para que eles se sintam bem, entendeu? Mas eu acho que nós temos que ter um desenvolvimento sustentável, porque você ocupando, você não deixa nem que alguém de fora venha desmatar e nem alguém de dentro que desmate com o objetivo de plantar para comer, com o objetivo de conseguir madeira ilegal, com o objetivo de garimpo ilegal. O Brasil é que tem que preservar a Amazônia. Esse é o detalhe. Se eles querem ajudar, que mandem verba para que a gente ajude a preservar a Amazônia. Mas que fique bem claro, isso aqui não é discurso de xenofobia, coisa nenhuma. Eu respeito muito qualquer povo do mundo. Eu sou como o John Lennon. Para mim, o mundo não tem fronteiras. Mas também querer pegar para eles uma coisa que é nossa aí não é correto. Eu acho que não é correto. Há uma previsão de que até 2030 se consiga aí diminuir muito ou acabar com o desmatamento ilegal. Isso é possível cumprir essa meta ou não? A meta do Brasil é essa, Datena. Até 2030, o Brasil se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal. Então, o primeiro passo é você diferenciar o que é supressão de vegetação mediante licença, com o direito que a pessoa tem de produzir, que é aquilo que não está na reserva legal que o Código Florestal protege, né? E aquilo que é ilegal. Então, você fazer primeiro a distinção do que é correto, de acordo com a lei, e do que é ilegal. E aquilo que é ilegal, o Brasil se comprometeu a zerar esse desmatamento ilegal até 2030. Só que até lá, nós estamos falando de 10 anos, até lá você tem uma série de ações que precisam ir sendo tomadas, umas junto com as outras, em vários ministérios, em várias iniciativas, para isso poder acontecer. Por exemplo, a regularização fundiária, que é fundamental você saber quem é o dono da terra. Não adianta, você hoje faz uma fiscalização dessa aí, é que essa, como você citou, sendo terra indígena, é outra história. Mas se isso fosse uma área privada, você tinha que saber quem era o dono da terra, para pegar o nome e o CPF dele e tocar a multa no sujeito, até ele abrir o bico aí, parar de desmatar. Só que hoje você não sabe quem é, porque você não tem o título da terra, não tem a regularização fundiária. Então, a regularização fundiária é para ser feita lá no Ministério da Agricultura, no INCRA, e a gente fazer isso um esforço grande. Depois, também para atingir essa meta do desmatamento ilegal zero em 10 anos,
precisa ter o zoneamento econômico-ecológico da Amazônia, que é uma espécie de plano diretor da Amazônia. Então, nós vamos aí, precisa fazer esse plano. E ele contempla, dentre outras coisas, o que você vai fazer com essa enormidade de recursos naturais, ouro, ferro, nióbio, diamante, eventualmente petróleo, etc., que tem na Amazônia. Se você não puser um ordenamento territorial correto, vira essa bagunça que está aí há 20, 30 anos. E o pessoal jogando esse assunto para debaixo do tapete. Então, e esse assunto aí da mineração está no zoneamento econômico-ecológico. Então, tem várias coisas que precisam ser feitas, Datena, para atingir a meta de 2030, que é de desmatamento ilegal zero. Mas no caso desse garimpo absurdo que existe dentro da terra indígena, ele é totalmente paralisado, né? Apesar dos índios serem donos da terra e a área deles, de forma ilegal, eles não podem garimpar. Eu tenho a impressão que esse garimpo já deve ter sido fechado, ou não? Fechamos ontem, né? Ontem o IBAMA, nós estávamos lá, eu estava lá com a equipe, dentre outros, lá do pessoal da TV Bandeirantes, nós fizemos uma grande operação lá e paralisamos as atividades ilegais desse garimpo. Mas o problema é que garimpos ilegais na Amazônia tem centenas e centenas em vários estados. Então, você tem que ter uma solução estruturante, senão todo dia é uma operação dessa, né? Num território. Caiu a linha. Travou a comunicação do ministro. Para não pensar que nós cortamos o ministro, liga para ele de novo só para ele terminar o raciocínio e a gente falar, olha, houve tempo necessário para acionar os repórteres todos aqui para a gente saber que ação é essa da Polícia Federal. Então eu espero que os repórteres todos estejam acionados aí. Ou do Brasil Gente ou daqui da Rádio Bandeirantes. Porque está acontecendo um absurdo aqui em São Paulo. Um secretário vai para a cadeia pelas informações, mesmo que de forma provisória, e há busca e apreensão na Prefeitura de São Paulo. Nós precisamos mobilizar os repórteres aí. Quando eu terminar com o Salles, ele ia terminando a exposição dele, caiu a linha, travou, a gente vai voltar para ele terminar. Eu espero que os repórteres estejam preparados para essa cobertura desse terrível acontecimento aqui em São Paulo, que é ruim mesmo. Ministro, então, o senhor ia concluído, ministro, por gentileza. Datena, então, só para concluir, realmente a gente precisa resolver esses desafios da Amazônia, fazer a regularização fundiária, fazer o zoneamento econômico-ecológico, que é para reconhecer quais são as potencialidades dessa riqueza mineral e botar ordem nisso daí. Se a gente não encarar os problemas de frente e fizer o que fizeram nos últimos 20 anos, que é jogar o problema para debaixo do tapete, fazer de conta que ele não existe, nós não vamos resolver o problema. Só na base da fiscalização, comando e controle não vai. Então, te agradeço muito a oportunidade, sei que você está com esse outro assunto, mas o tema aqui é importante realmente. Obrigado pelo espaço, Datena. Obrigado, senhor ministro.